noite. Hoje eu quero falar sobre a prova que o ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado federal Protógenes Queiroz conseguiu trazer sobre as urnas eletrônicas e talvez foi um dos motivos que ele teve que sair do Brasil e está como asilado político na Suíça. Protógenes Queiroz é um cara que se envolveu em várias investigações que prendeu pessoas muito grandes. E é lógico que sempre que você prende pessoas muito grandes, você sofre o risco de ser sabotado. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior se envolveu no caso Celso Daniel e por não ter obedecido certas imposições que lhe foram feitas, ele foi retirado da investigação e depois sofreu um ataque de assassinato da reputação tão forte que isso fez escrever 2 livros relatando isso tudo com documentos, como eu tenho falado no meu canal, Assassinatos de Reputação, volume 1 e volume 2. No volume 1 ele fala do caso Celso Daniel, no segundo ele fala sobre a Lava Jato. Então, pessoal, é muito comum uma pessoa prender pessoas importantes e depois sofrer um ataque de assassinato de reputação. Isso aconteceu com Protógenes Queiroz também. Protógenes Queiroz, ele participou da Operação Satyagraha. Nessa operação, pessoas muito poderosas e importantes foram presas. Isso gerou todo um ataque, um contra-ataque a ele, que acabou trazendo grandes problemas para ele. Ele sofreu um processo por ter liberado informações sigilosas, por ter usado a BIM, mas isso é comum, como eu tenho falado para vocês. Lá nos Estados Unidos também, quando um policial decidiu prender os traficantes e os criminosos de Nova York, e o nome dele era Sérpico, deu origem até a um filme, ele sofreu ataque não só dos mafiosos, dos traficantes, os próprios policiais que estavam envolvidos no esquema se levantaram contra ele também e quase que ele perde a vida nisso. Então, galera, é comum que um cara que prende pessoas poderosas, ele sofra certos ataques e certos atentados. Além disso, além de ter feito todo esse trabalho como policial federal prendendo pessoas muito poderosas na Operação Satyagraha, Protógenes Queiroz também, como deputado federal, ele propôs 2 CPIs muito polêmicas que também mexeram em interesses de pessoas muito grandes. Foi a CPI das privatizações e também a CPI do Carlinhos Cachoeira. Então, pessoal, cara que está acostumado a mexer com coisa grande. E aí, o que aconteceu? Um cara muito bem visto lá como deputado federal, não conseguiu se reeleger. Teve pouquíssimos votos, apesar do grande elogio que ele recebia pelo seu trabalho. Quando aconteceu isso, ele foi pesquisar. Só que aí, não sou eu nem você que estamos pesquisando, é um cara que é delegado da Polícia Federal, um cara que tem os meios para conseguir fazer uma investigação, que sabe os caminhos certos para você conseguir as informações. E ele descobriu que as urnas eletrônicas foram fraudadas, porque urnas onde ele tinha certeza que havia pelo menos um voto para ele, não tinha nenhum voto. E várias urnas onde pessoas conhecidas dele votaram, não tinha nenhum voto. Ele não só conseguiu descobrir essa fraude, mas ele também conseguiu a confissão de um técnico que trabalhava nesse processo das urnas eletrônicas, e ele cita o nome da empresa Diebold. E essa empresa quase ninguém conhece. Aqui no Brasil, quando a galera vai falar de urna eletrônica, o pessoal fala de Smartmatic, que é a urna venezuelana. Mas lá nos Estados Unidos, a Diebold fez tanta confusão lá que a empresa foi expulsa dos Estados Unidos e é uma das empresas que é citada no documentário ímpar que você precisa assistir, Hacking Democracy, Hackeando a Democracia. Esse documentário você precisa conhecer. Então, pessoal, Protógenes Queiroz, como delegado da Polícia Federal, ex-delegado hoje, asilado na Suíça, e ex-deputado federal, ele trouxe provas de que sim, ao contrário do que está todo mundo falando, as urnas eletrônicas podem sim ser fraudadas. Por que o senhor acha que não foi reeleito? Fraude nas urnas eletrônicas. Sério. Fraudes. E eu mesmo fui investigar a minha fraude. Consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa, na época, em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas. E não é curioso que o único cara que trouxe provas das fraudes da urna eletrônica esteja asilado na Suíça, e o outro, que não é um delegado da Polícia Federal, mas é um professor universitário brasileiro da Unicamp, esteja também não em asilo político, mas saiu do Brasil e está na Noruega, que é o Diego Aranha? Não é curioso que os 2 principais denunciadores das urnas eletrônicas estão fora do país? Obviamente porque receberam algum tipo de ameaça. Você não acha curioso?